pessoal, tudo bem? Professor Leandro Batista para mais uma videoaula. Hoje nós estamos na aula 5, na disciplina de contabilidade introdutória. O tema abordado hoje será o balanço patrimonial, dando sequência nessa estrutura para ensinar para vocês o que é aplicação e origem. Meu e-mail é prof.leandro_bs@hotmail.com. Meu WhatsApp 18 981 23 6943. O ativo é o conjunto de bens e direitos. Se você subtrair o passivo, que são as obrigações com terceiros, nós temos o patrimônio líquido, que é as obrigações com sócios, é o capital dos sócios. O ativo, ele sempre vai ser igual à soma total do passivo mais do patrimônio líquido. O ativo são as aplicações de recursos, onde nós realizamos as aplicações de recursos. O passivo, o patrimônio líquido, são as origens de recursos. Nós temos o passivo, que é o capital de terceiros, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio. Agora nós vamos para a classificação do balanço, aplicação e origem versus origem. O ativo, ele é a origem ou aplicação de recursos? O ativo, ele é uma aplicação de recursos. Por quê? Porque ele representa os bens e os direitos da entidade. E o passivo, ele é a origem de recursos ou aplicação? Ele é uma origem, porque ela representa as obrigações da empresa. Patrimônio líquido, ela é a origem ou ela é a aplicação? É a origem de recurso, pois representa o capital próprio da entidade. Graficamente, nós temos aqui uma figura, né, que vai identificar melhor essa nossa classificação. O ativo é o conjunto de bens e direitos, onde nós aplicamos os recursos da empresa. O passivo é a origem dessa aplicação. E o PL também é a origem, né? Ela vem de capital próprio, o PL, e essa origem do passivo ela vem de capital de terceiros. Nós podemos aplicar recursos na empresa tanto de capital próprio, né, dinheiro próprio dos sócios, ou de terceiros. Assim, o capital aplicado em bens e direitos, ele pode vir de duas fontes. As fontes são o quê? São as origens. Ele pode vir do capital próprio, quando vem do PL, quando vem do capital do sócio, né, dinheiro do sócio, e capital de terceiros, quando vem de passivo das obrigações. Portanto, vamos classificar as contas que vimos até aqui. O capital social, o patrimônio líquido, é o capital do sócio. O caixa é ativo, os bancos é ativo, que ele é um direito. Estoque de mercadorias é um ativo, é um bem. O fornecedores é passivo, obrigação. Vejamos um exemplo simples aqui de balanço patrimonial. Aqui nós temos a aplicação de recursos. A empresa aplicou no caixa, no banco, no estoque. No caixa não tem nada. Os bancos aplicou R$235.000 e estoque R$30.000. E as origens? Nós temos fornecedores de 15.000. Vejamos um exemplo simples aqui de balanço patrimonial. Aqui nós temos a aplicação de recursos. A empresa aplicou no caixa, no banco, no estoque. No caixa não tem nada. Os bancos aplicou R$235.000 e estoque R$30.000. E as origens? Nós temos fornecedores de 15.000, patrimônio líquido de 250.000, vindo de capital próprio, que é o patrimônio líquido. Você pode observar que o total do ativo é igual à soma do passivo mais do patrimônio líquido. Ou seja, você analisando aqui, como é que nós aplicamos esses recursos aqui na empresa? Através dessas origens aqui, ó. Nós aplicamos 30.000 de estoques na empresa. Você pode ver aqui que está zerado o caixa porque possivelmente comprou mercadorias metade à vista e metade a prazo, né? Porque 15.000 foi de dinheiro, então está zerado o caixa. E mais 15.000 foi de capital de terceiros, que nós conseguimos aplicar aqui na empresa no estoque. Tá vendo aqui? R$15.000. Então esses R$15.000 significa o quê? Nós conseguimos aplicar 30.000 lá no ativo, saiu 15.000 de dinheiro do caixa e nós também utilizamos capital de terceiros, mais 15.000 de fornecedores ali, para dar os 30.000, certo? O capital social é o que o sócio investiu na empresa, 250.000, ou seja, ele foi composto de 235 mais 30.000. Né? Ali vai dar um total de 265.000. O que vocês podem notar nesse balanço? O ativo ele sempre será igual ao total do passivo mais patrimônio líquido. Na contabilidade, essa equação ela recebe o nome de equação fundamental da contabilidade.
A equação fundamental da contabilidade é: o ativo é igual o passivo mais o patrimônio líquido. Ou seja, tudo que você aplicar no ativo, você tem que ter uma origem, né? Ou se ele veio de capital próprio ou de capital de terceiros. Tudo tem que ser comprovado. Tudo tem que ter uma origem. Por isso que o ativo sempre vai ser igual o passivo mais o PL. O ativo é a aplicação de recursos, né? Essa aplicação de recursos ela pode ser classificada entre ativo circulante e não circulante. O ativo circulante é a aplicação de recursos a curto prazo, né? Dentro ele é realizável, né? Sua conversibilidade, né, em dinheiro, ou pode ser também através da conta bancária banco, né, e dentro de um período de 12 meses. E nós temos o ativo não circulante, que é a aplicação de recursos a longo prazo. Ele ultrapassa, né, o período de 12 meses para gerar recursos aí para dentro da empresa. Aqui nós temos o passivo. O passivo é o quê? É o capital de terceiros, é o capital que está na mão de terceiros. Esse passivo ele classifica em circulante e não circulante. O passivo circulante é o capital de terceiros a curto prazo, ou seja, é aquele que nós temos que pagar dentro do período de vencimento, né, de curto prazo, dentro de um período de 12 meses. E nós temos o passivo não circulante, que é o capital de terceiros que está na mão de terceiros de longo prazo, e são aquelas dívidas que vai durar mais de 12 meses. E nós temos também uma outra origem, que é o patrimônio líquido, que é o capital próprio, né? Que seria o capital dos sócios. Então a empresa ela pode ser aplicada aqui no ativo. Essa origem ela pode vir tanto de capital de terceiros como de capital próprio. Nós nunca vamos conseguir manter uma estrutura de aplicação de recursos totalmente de capital próprio. Sempre a gente vai precisar um pouco também da ajuda de capital de terceiros. Você nunca vai conseguir comprar uma mercadoria totalmente, sempre à vista. Então sempre que você comprar uma mercadoria a prazo, você vai ter um capital de terceiros ali, né? Que você vai gerar um capital de terceiros. Você aplicou no ativo, mas de onde é que veio essa fonte, essa origem? Veio de fornecedores. Você tem fornecedores a pagar. A conversibilidade. O que é a conversibilidade? É a quantidade do que pode ser conversível, ou seja, característica de transformação de bens e direitos em moeda. Então essa conversibilidade a gente sempre trata na questão do ativo, né? E o que é exigibilidade? Exigibilidade é a quantidade do que é exigível, ou seja, característica inerente às obrigações pelo prazo de vencimento. Então está relacionado ao passivo. Então quando vocês ouvirem a palavra exigibilidade, vocês podem lembrar que está relacionado a dívidas, né? A questão do passivo. O que é um passivo exigível? O passivo ele faz parte das contas patrimoniais, né? E compreende as obrigações da organização, da entidade ou da empresa para com terceiros, por sua natureza e por sua expressão monetária. Ou seja, é a parte negativa do patrimônio. Ela identifica como origem dos recursos aplicados, foi o que eu falei para vocês anteriormente. As contas ela representam os recursos de terceiros, porque está na mão de terceiros, né? Você tem que pagar, é exigível, e que foram usados e são classificados segundo a ordem decrescente de exigibilidade. Eles são classificados de acordo com o seu vencimento, através de curto ou longo prazo. Aqui está falando do passivo circulante, que são dívidas a curto prazo, vencíveis dentro de um período de 12 meses, e o passivo não circulante, que é o de longo prazo, que os vencimentos são vencíveis acima de 12 meses. Ou seja, o passivo se classifica de acordo com o prazo de realização, que eu acabei de falar para vocês. O passivo ele compreende as origens de recursos, representado pelas obrigações para com terceiros. Então, tudo aquilo que é a dívida com terceiros, ele é classificado no passivo. O passivo, simplificando, ele evidencia toda obrigação, ou seja, toda dívida que a empresa tem com terceiros. Por exemplo, contas a pagar, fornecedores de matéria-prima, prazo, impostos a pagar, financiamentos, salários também, né? O passivo é uma obrigação exigível. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento em que a dívida vencer, ela será exigida, ela será reclamada. A liquidação da mesma. Por isso, é mais adequado chamá-lo de passivo exigível. Então, o passivo exigível é a soma total do passivo. Agora, quando eu falar o exigível a curto prazo, nós estamos relacionando com o passivo circulante. Quando eu falar exigível a longo prazo, é o passivo não circulante. Quando vir a palavra exigível e não estiver discriminando se é a curto ou longo prazo, significa que é o total do passivo. Aqui nós temos a referências bibliográficas, né? Portal Só Contabilidade. Se vocês quiserem pesquisar lá, tem bastante informação legal.
Eu também utilizei como referência bibliográficas o José Carlos Marion, Contabilidade Básica, a 10ª edição, São Paulo, Editora Atlas 2010, do ano de 2018 também de José Carlos Marion, e a Contabilidade Empresarial também de José Carlos Marion, a 18ª edição, Editora Atlas do ano de 2018. Qualquer dúvida, vocês entram lá no grupo do WhatsApp e mandam suas dúvidas para mim. Não deixe de mandar as dúvidas, tá? Porque se vocês não mandar a dúvida, não tem como eu saber como é que está o andamento, né? Não deixa para a última hora não, porque depois fica mais difícil para você. Até a próxima aula.